Então, os espíritos, se a gente considerar que espírito é aquele algo de puro que existe nas pessoas, então ele tem existência efetiva anterior e posterior. Já quanto à alma, nós já podemos discutir que morre o corpo físico e depois, passado um tempo, morre a parte energética, passado pouco tempo, depois nosso corpo de emoções, ou aquilo em nós que sente e que é invisível, passa um tempo no que alguns chamam de céu, ou que alguns chamam de inferno. Eu sei que Jesus era sem pecado, mas passou 3 dias no inferno. Eu eliminei também. Não, mas ele foi lá embaixo no inferno só para dar um oi. Ele foi lá por misericórdia. Faz favor, né? Todos passam pelos dois. Ele também passou, só 3 dias. Se Jesus passou 3 dias, quanto tempo a gente vai ficar lá? Praticamente sem pecado. Não vou passar muito tempo. Aí morre o corpo astral. A gente vai ter a nossa vivência mental no que chamam de céu, que é um lugar muito mais tranquilo, menos barulhento, menos confuso, né? Se ele teve grandes ideais, porque senão ele nem percebe. O tempo que você fica num e no outro depende do tempo que você se dedicou a um e outro. Não tem mágica, né? Aquela pessoa que foi muito passional vive muito tempo no inferno. As pessoas que tiveram grandes ideais vivem muito tempo no céu. E depois, passado o céu, o inferno onde morre o corpo astral, e o céu onde morre o corpo mental, descarregado todas essas energias e dissolvido todos esses veículos, só resta o espírito puro, com o que no estudo teosófico a gente chama de átomo ou térrimo. A alma é a parte emocional mais a parte mental. O que os espíritas falam do Summerland, que é o local onde os espíritos vão depois daqui e lá passam o tempo fazendo as coisas. Engraçado, né? A gente vive aqui na completa ilusão, morre e continua na completa ilusão. Porque diz que lá o pessoal faz casa, né? Atravessa, faz porta, abre a porta para passar. Não tem mais corpo, mas continua na mesma ignorância que vivia aqui, né? Não percebendo a realidade das coisas. Mas eles dizem também, os espíritas, que depois de um tempo as pessoas morrem lá. O que eles não sabem muito bem é depois que morrem lá o que acontece. Porque quando você morre, significa você deixa aquele nível, aquele plano de vibração, você passa para um outro, que a gente pode chamar de céu. Mas ainda faz parte da alma. Tanto a vivência no inferno e a vivência no céu é com a alma. Para não dizer que a alma para não dizer que a alma desaparece como um todo, resta o que a gente chama de átomo ou térrimo, que é uma pequena recordação do que foi cada um dos veículos. O melhor que você teve do mental, o resumo disso fica agregado nesse espírito, nesse fragmento, que vai, dependendo de como você é, te arrastar novamente para baixo. É quase como se fosse um peso. Você vai subindo, e aí a hora que você está só a imagem de Deus, é algo que pesa e que te atrai. Ou seja, essas próprias sementes, elas te atraem, elas te puxam novamente para baixo e obrigam você a voltar. Se você conseguir fazer com que essas sementes não tenham força, aí você não volta. Você fica para sempre. Se você não tiver mais essas sementes. Então, e essas sementes no fundo é o arrancar, é a noção de equidade. Essas sementes no fundo é onde fica depositado o karma. É aquilo que te atrai de volta. Ou seja, a gente volta porque a gente quer. E quer porque viver é bom demais. É muito gostoso estar aqui. Os prazeres da vida são maravilhosos. Eu não tenho vontade de ficar para sempre no céu, com uma asinha em cima de uma nuvem tocando lira. Pelo amor de Deus. Né?
É gostoso estar aqui. Por isso que a gente mostra. Porque é muito bom. É muito bom dentro da nossa ignorância, claro. E muita gente diz, a Bíblia, quando ela morrer, ela veio para o inferno. Porque não tem graça nenhuma ficar no céu tocando lira ali. Ela quer ir para o inferno. É bem isso mesmo. Há uma... Representa a gente com essa vida. Você viu? A maldade é porque não está gravando. Quer ver que ela Não está gravando a imagem, mas o som está gravado aqui, ó. No microfone. Por isso que a pessoa... A gente então volta, porque é muito bom voltar. Tem uma historinha do Egito que diz que quando o cara ia ser iniciado no Egito, o mestre o levava até uma tina d'água, enfiava a cabeça dele embaixo d'água e ficava segurando. E o cara desesperado para respirar. E aí, depois de um tempo, para não afogar o pobre do infeliz, o mestre deixava ele sair. E ele saía dali e o mestre virava para ele dizer, olha, quando o seu desejo pela realização espiritual, pela iniciação, for tão grande quanto é hoje o seu desejo pela vida, então você estará preparado para a espiritualidade. Até então, vá e viva. Viva o melhor que você puder. E é o que nós fazemos. Talvez nem todos, talvez as pessoas que estejam nessa sala estão começando a perceber a brincadeira de mau gosto que é essa vida. É porque a gente vem, fica aqui, quando parece que está bom, morre. As pessoas que a gente gosta, deixa. Depois volta. E volta. Pelo amor de Deus, eu estou ficando cansado disso. Quer dizer, as coisas da matéria já não estão me atraindo mais tanto quanto atraía. Eu gostaria de um negócio um pouco diferente. Um negócio que não morresse. Um negócio, sabe, que eu pudesse manter a minha consciência sempre. Ser senhor de mim mesmo. Aí começa a frequentar esse tipo de palestra, procurar um lugar, procurar em outro. É porque já está começando a incomodar. Está começando a incomodar. Enquanto não incomoda, esses assuntos não têm a menor relevância. Isso é uma completa bobagem. Vivam a vida, que é o que de melhor pode ser feito, e vivam da melhor forma possível. Porque se sabe que aqui se faz, aqui se paga. Então, se fizer mal, recebe o mal. Receber o mal é ruim. Mas saibam também que se fizer o bem, recebe o bem. E por enquanto hoje para vocês, receber o bem parece bom. Não é, mas parece bom. Se tem que voltar para receber o bem, eu não quero é voltar. O negócio de voltar para receber o bem, eu não estou interessado em receber bem de ninguém. Eu quero me livrar disso. Mas enquanto ainda receber o bem é importante, façam bastante o bem. Recebam esse bem de volta e sejam felizes. Porque a felicidade é importante. E ser feliz é vivendo intensamente. Não é isso? É possível a comunicação entre os vivos e os mortos? É, porque se o processo é por etapas, né, você morre, de 3 a 7 dias você fica na dormência, você não sabe o que está acontecendo. Ainda bem, queime meu corpo antes disso. Eu não quero... Eu morro de medo de barata. Você já pensou o seu corpo lá, eu ver o corpo desse jeito com barata? Não. Queima. Prefiro. Não quero. Pelo sim, pelo não, se existe ou não existe, eu não quero saber. Queima. 3 a 7 dias você fica na dormência, depois você desperta, você percebe. Você percebe, volta a consciência, e aí você demora um tempo ainda para cair a ficha que, olha, já foi. E aí você vai sonhar. Você vai sonhar, a gente não sonha todas as noites, você vai sonhar. Um pouco mais consciente, porque há momentos que você vai conseguir ter contato com as pessoas, voltar ao lugar. Por isso que os antigos diziam que durante pelo menos
um mês, né? 40 dias, 50, 70, se cada povo tinha uma marcação, que você não deve mexer nas coisas do morto, não deve já pegar, tocar fogo, picar tudo. Primeiro é respeito, né? Deixa o corpo esfriar, pelo menos vamos ter um pouco de respeito para começar. Mas independente disso, é um momento que ele ainda pode voltar e ver, e isso é desagradável. Depois desse tempo vai ficando cada vez mais difícil dele ter contato. Ele começa a ter outra vida, mas para uns mais consciente, para outros menos consciente, para alguns ele vai curtir, vai aproveitar essa etapa, outros não. Aqueles que são extremamente ateus, que não acreditam em maneira nenhuma, em hipótese nenhuma sobre vida após a morte, e lutam a vida toda provando para todo mundo que não existe vida após a morte, ele está certo, porque ele não vai ter vida após a morte. Ele vai caminhar do outro lado como um cadáver inconsciente. Para ele não haverá vida após a morte. Muito do que vocês acreditam é o que vai acontecer. Às vezes de forma real, às vezes de forma ilusória. Os muito devotos verão Nossa Senhora. Os hindus verão outras imagens. Às vezes real, às vezes ilusória. Às vezes verdadeira e às vezes própria projeção. Porque se no sonho tudo pode acontecer, do outro lado será assim. É muito complicado. Se é complicado despertar a consciência desse lado, do outro é mais complexo ainda, porque engana muito. Extremamente complexo. E é um processo de dissolução. Nós mergulhamos, e na medida que nós estamos vivendo, estamos envelhecendo, e vamos morrer, e continuamos morrendo depois da morte. Esse processo de dissolução continua no inferno e continua no céu, até terminar. Então o processo não termina com o desligamento físico. Ele continua, só que depois é mais difícil. Aqui é mais fácil a gente ter essa consciência. O mundo é menos maleável, ele é mais grosseiro, você consegue mais separar as coisas da forma de você. Embora seja ilusão, você consegue perceber mais nitidamente. Do outro lado é muito mais complexo isso, muito mais difícil. Mas é possível a comunicação com os mortos. É possível. Eu só não sei para quê. Eu não sei, mas é possível. Para que você quer falar com seu pai ou com sua mãe que já morreu? Porque enquanto ele estava vivo, você não cuidou dele, né? Não deu atenção, né? Você quer falar para ter uma certeza que existe alguma coisa. E pode ser. Mas aí não importa se é o pai ou a mãe. Qualquer um que falar, vai ser. Mas o pai e a mãe você confia mais. Mas eu acho que muito melhor. Então, na realidade, são experiências que a gente tem do apego, né? Nós nos apegamos às pessoas, aos mais velhos, aos mais novos. Nós queremos mantê-los sempre junto com a gente. E quando eles morrem, a gente percebe que existe a impermanência. Que não só eles não permanecem, mas nós também não permaneceremos. Por isso, aquele começo. Curtam o máximo que puderem curtir todos aqueles que vocês gostam a todo segundo, porque ele pode ser o último. Ou para ele, ou para você. Vamos tentar não perder tempo com esse tipo de coisa. Porque depois, olha, meu pai morreu e ele deixou $1 milhão escondido em algum lugar e não deu tempo dele me falar. Ele falou, morreu. Eu preciso achar esse $1 milhão. Vou lá no centro, entro em contato. Né? Ele me fala onde está, eu vou e pego. Que amor é esse? Aí tudo bem. É prático e objetivo. E existem muitos e muitos relatos de casos desse tipo. Né? Agora, tirando isso... Outro até que salvou, né? Então existe. Há um aspecto prático. Agora, fazer como faziam na época do Allan Kardec, que hoje os espíritas já não fazem mais muito, que era se reunir toda noite para bater papo com os mortos, bate papo com os vivos, tem tanto vivo. Então, o que o morto vai poder dizer a mais do que o vivo já não possa dizer? É a mesma pessoa, não é outra. Quando é a mesma. Essa questão do veículo físico, emocional, mental, os veículos superiores, a teosofia divide-se em 49 pedaços.
No curso de introdução à teosofia, normalmente se fala de 7. Não se fatia novamente. A gente pode fatiar até 49. É o que tem bem definido nos estudos dos clarividentes que foram membros da Sociedade Teosófica. Agora, está tendo nessa loja curso de teosofia? Vai ter mês que vem? Vale a pena. E não sei se trata desse curso, talvez o Osmar trate disso. Ele vai dar palestra semana que vem sobre o corpo mental. Astral você já falou, né? Eu já fui. Porque do outro lado existe uma multiplicidade muito grande de coisas. Coisas que são humanas e coisas que não são humanas. Humanos, cujo espírito ainda ocupa aquela alma, e almas que o espírito já não ocupa mais. Que aquele cadáver daquela alma é ocupado por alguma outra coisa. Que tem consciência das coisas que aquela alma tinha. E às vezes fala como se fosse aquela alma sem ser. Quando não, outros espíritos, brincalhões ou não, que se passam por outros. Ou porque tiveram contato com esse outro lá e absorveram partes da sua alma, ou porque leem as suas memórias e também falam sobre você. Quer dizer, quando você se comunica com alguém, em primeiro lugar, você não tem certeza com quem está falando. Bons são os orixás que não falam. Eles não passam nada. O do Candomblé, o da Umbanda. Aí outros falam. Mas esse nível mais alto não fala. Porque é a essência de um raio. De uma certa qualidade. Bem interessante isso. Bom, mas a palestra não é sobre isso. Tem muita coisa do outro lado, e quando você fala com alguma coisa, você não sabe exatamente com quem você está falando. Se você não sabe com quem você está falando, falar com alguém do outro lado para aumentar o seu apego não vai adiantar, porque você não vai conseguir falar muito tempo. Para resolver alguma coisa prática, talvez, mas não tem muito sentido se comunicar, embora seja possível a comunicação. Mas não tem muito sentido, a igreja condena e todas as religiões de modo geral condenam. Tudo que não está na direção de Deus ou da realização do homem é sempre condenado. É lícita a comunicação entre os vivos e os mortos? Depende dos objetivos, né? Do porquê que você quer. Se for para achar $1 milhão, é lícito. Aí pode. Qual o valor da comunicação entre os vivos e os mortos? Era disso que a gente estava discutindo. Só se for uma coisa rápida mesmo, como a Marielle falou, a dor grande dos pais. Alguma coisa, alguma mensagem. Mas você percebe que no fundo isso é reflexo de uma imperfeição sua. Né? Eu quando faço o ritual de exequias, eu sempre falo diante do corpo que mais importante do que a dor que sente é o respeito não só pelo morto, mas perceber a impermanência e perceber que você deve demonstrar a sua gratidão e lembrar das coisas boas, para até ajudar que essa alma siga o caminho dela. Porque se o seu apego for muito grande, e o seu desejo de contato for muito grande, aí a pessoa fica atrapalhada. A pessoa não. Essa alma que está nesse continuar desse caminho, ela fica meio atrapalhada. Bom, só para título de curiosidade, nessa transparência aí nós temos a divisão dos planos físico, astral, mental, intuicional, espiritual, monádico e divino. É cada um desses planos que a gente pode subdividir. No plano físico a gente tem toda a parte sólida, toda a parte líquida, toda a parte gasosa que ocupa o organismo e mais 4 pedaços que a gente não vê, que é a aura, que permeia o corpo, uma parte da aura, que é um tipo de éter que cobre mais ou menos até a altura da cintura e que nos impede da visualização do astral. Se você quiser romper, rachar, abrir um buraco, você pode ver. Isso é chamado de mediunidade. Você também pode conseguir, por drogas, romper essa separação e ver de uma forma descontrolada. Não é clarividência, é diferente.
E o último, se você tem a energia, você tem mais dois, que é a energia circulando na massa cinzenta, né, a parte elétrica da massa cinzenta e a parte elétrica da parte branca do cérebro. Tem 4 éteres que estão muito próximos ainda da matéria. Depois vem os outros veículos, astral, mental. O astral e o mental normalmente estão relacionados aí com essa parte mais inferior nossa. E depois tem os planos mais elevados, mas isso é discutido e demonstrado num outro curso. Bom, com isso a gente deu uma passeada aí pela reencarnação do ponto de vista histórico e do ponto de vista da importância do assunto, né? Ou seja, nenhuma. A verdade é essa. Além do apreço que a gente tem pelas coisas da mente, nenhuma, porque quem vai reencarnar, se reencarnar não vamos ser nós, a gente não vai lembrar mesmo, vai ser algo de perfeito que tem em nós. Então qual é a busca? Buscar a perfeição dentro de cada um. Se em vida a gente conseguir contato com essa parte perfeita que tem em nós, a partir daí a gente passa a ser senhor de nós mesmos. Dificilmente voltaremos, e se voltarmos, voltaremos totalmente conscientes. Porque em nós, né, o eu e o Pai passam a ser um só. Enquanto nós somos separados, não somos perfeitos, nem expressamos a glória de Deus, nós estamos relegados a morrer e ponto final. Portanto, quando você discute com a igreja sobre reencarnação, ela primeiro pergunta, uma pergunta evasiva, que é: para que você quer saber isso? Bem colocada a pergunta, porque não tem importância. Não tem importância. E depois ele vai dizer que não existe. Uma vez perguntado para Krishnamurti, um grande filósofo do século passado, disseram que ele chegou a manifestar de uma forma quase que perene a energia crística, longe de Cristo, mas uma perfeição, uma claridade, um discernimento muito grande. Perguntado para ele se reencarnação existia, e ele era indiano, hindu, não só indiano como hindu. Ele respondeu: reencarnação não existe, embora seja um fato. Foi a melhor resposta que eu vi até hoje. Porque é isso. O que reencarna? É isso que tem que entender. Quem somos nós? Então, primeiro, o autoconhecimento. Tentar entender o que em mim é corpo, o que em mim é emoção, o que em mim é pensamento, como é que eles interagem. Quando eu penso, sou eu que penso, ou eu penso e meu cérebro reflete esse pensamento? Eu sou o cérebro, ou eu sou uma consciência que está além do cérebro? O que é a consciência? O que é o pensamento? O que é o sentimento? É um processo de autoconhecimento, é tentar entender. Tentar se compreender. Nessa busca, aí você começa a compreender esses pedaços, e depois você vai compreender como funciona cada um deles e todos os processos anteriores e posteriores. É só uma questão de compreensão, mas não resolve o problema. Na medida que você se aprofunda nesse conhecimento e você vai então além das emoções e do pensamento e torna a sua consciência mais pura, consegue se conectar mais tempo com ela, aí essa realidade mais pura vai se tornando realidade em você. E ressurreição? O que é ressurreição? Há muitas passagens que se confundem a reencarnação com a ressurreição. Ressurreição, no latim, no grego, no latim ressurreizione, no grego anastasis. Significa levantar e erguer. Quer dizer nada, não adiantou nada. Essas palavras são usadas com frequência nas escrituras bíblicas, se referindo à ressurreição dos mortos. Então é levantar dos mortos. Agora começou a melhorar. O cara estava morto e agora ele deixa de estar morto. O cara estava morto e agora ele deixa de estar morto. Voltamos para a pergunta inicial. O que é a vida? O que é a morte? Estamos vivos ou estamos mortos? Vivemos ou existimos? Por isso aquela reflexão. O significado literal é voltar à vida. Assim, o ato de devolver uma pessoa considerada morta era chamada de ressurreição. Pode ter conotação escatológica, se a gente considerar a história do juízo final.
Não vou ler os credos, mas tanto o credo de Niceno quanto o credo apostólico fala de ressurreição. Mas, Marcelo, essa ressurreição que eles se referem não é a ressurreição do corpo, e se aquele corpo foi enterrado, morreu e ele? Essa é a ideia, que a gente discuta isso. Né? Quer dizer, biblicamente, se acredita nessa ressurreição, tem várias passagens sobre ela, e os credos falam dela. Esperamos a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. E o outro, o credo apostólico, fala na ressurreição da carne. Isso é o que diz o credo. Vamos tratar primeiro da ressurreição de Jesus. Vamos por partes. Tanto Mateus, quanto Marcos, quanto Lucas, quanto João falam da ressurreição de Jesus. Porque os 4 evangelhos tem uns que falam uma coisa e outros falam outra. Não são iguais. Se você compara, você vê que tem passagens que um evangelista fala, o outro não fala. Todos os 4 falam. Não falam igual, mas falam. No fim do sábado, o anjo do Senhor, removendo a pedra da porta, disse às mulheres, Mateus 28, 1, 6. Não tenhas medo, pois eu sei que buscais Jesus que foi crucificado, ele não está aqui porque já ressuscitou. Marcos já diz no capítulo 16, e passado o sábado, viram que já estava a pedra revolvida, então não foi o anjo que tirou. Entrando no sepulcro, viram um jovem. Ele, porém, disse-lhes, não vos assusteis, buscais a Jesus Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou. Em Lucas 24, já vai se dizer que, e no primeiro dia da semana acharam a pedra revolvida. Então, já são 2 que não tinha anjo tirando pedra. Pararam junto delas 2 homens, já não é mais um, são 2. E lhes disseram, por que buscais vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. E João, capítulo 20, 12 a 17, e viu 2 anjos, agora não são 2 pessoas, são 2 anjos. Disseram-lhe eles, mulher, por que choras? Voltou-se para trás e viu Jesus. Aí elas viram Jesus de em pé. Mas não sabia que era Jesus. Como não sabia? Era Jesus ou não era Jesus? Né? Mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus, Maria. Ela voltando-se, era de manhã, né? Não sei se estava escuro. Aí olhou e disse-lhe, mestre. Disse-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Mas vai para meus irmãos e diz-lhes que subo. Ele não deixou se aproximar naquele momento. Quer dizer, então, tem um evangelista que diz que ele aparece, mas não deixou se aproximar, não deixou tocar. E tem os que dizem dos anjos, tem o que diz tirou a pedra, não é exatamente igual. Essa é uma outra discussão, que é uma outra palestra, sobre a comparação dos evangelhos e outros textos, sobre a veracidade histórica, né, a visão mitológica, porque hoje já se sabe bastante, é bastante claro, que muito provavelmente Jesus não foi pregado numa cruz latina, porque dava muito trabalho, era complicado isso. Normalmente era um pau de pé, você colocava essa madeira dessa forma em cima, era um tal. Né? Alguns que dizem que a cruz latina veio porque em cima do tal tinha a plaquinha. Não tinha aquela plaquinha? Então parece uma cruz latina. Sei lá. Eu sei que é muito pouco provável que o texto seja histórico. Né? Os egípcios têm o mito da crucificação. Se misturaram. Se depois Constantino, volta do ano 300, quando junta com o mitraísmo, faz aquela... Não, Constantino não fez isso. Não, tá bom, Constantino não fez. Constantino não misturou nada. 25 de dezembro é a data e tudo mais. Agora, de qualquer forma, dá a impressão que aconteceu alguma coisa. E se fala, quando se fala da ressurreição de Jesus, se indica que um corpo desapareceu e que parece que, segundo João, ele reaparece para Maria, mas não deixa que toque. E para as outras simplesmente desapareceu. Pergunta-se, a ressurreição foi em corpo ou em espírito? Apareceu um corpo ou apareceu um espírito?
Em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos de 3 a 5, que conta a história de Paulo. E indo no caminho aconteceu que, chegando em Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus. Espera aí. Mas se Jesus tinha subido em corpo, por que ele aparece para Paulo em espírito? Por que ele não apareceu em corpo? Porque ele não quis. É porque ele não quis. Mas o que deixa claro aí é que nesse momento, embora ele já tivesse ressuscitado, ele aparece para Paulo como espírito, porque ele quis. Isso é 50 anos depois, né? É. Ismael. Não, mas ele já tinha subido aos céus. Sim. Estava em corpo, subiu aos céus em corpo, não foi? Cinquentinha. Então, mas se ele subiu ao céu em corpo, por que ele não desceu em corpo? Então, talvez, nesse momento foi espírito, talvez, no momento lá que João fala, tenha sido em espírito. Tudo talvez. Nada é conclusivo. Em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 16, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Então, nessa passagem aí, dá a impressão que se morre em carne e se renasce em espírito. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de 42 a 45, assim também a ressurreição dentre os mortos: semeia-se corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomia, ressuscitará em glória. Semeia em fraqueza, ressuscitará em vigor. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Então, essa coisa de dizer que Jesus tinha um corpo físico, não estou dizendo que não tinha. Eu estou dizendo que há passagens que mostram que poderia ser um corpo espiritual. Se é um corpo natural, também é um corpo espiritual. Assim estava também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. Bom, e o último Adão em espírito vivificante. O último Adão em espírito vivificante. Depois a gente vai falar disso. Em Lucas, capítulo 24, versículos de 42 a 43, já diz: então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. Agora, nessa hora, comer peixe com mel, primeiro que não era vegetariano, mas peixe não é carne. Você nunca chegou num lugar e pediu: eu sou vegetariano, eu não como carne. A pessoa fala: eu tenho peixe. Então, peixe não é carne. Então, se ele comeu, ou o texto não está completamente correto, ou ele apresentou um corpo. João 21, capítulo 12, João capítulo 21, versículo 12 a 13. Disse-lhe Jesus: vinde e comei. Não só comeu, como chamou para comer. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhes: quem é tu? Quem és tu? Engraçado isso. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhes: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus, tomou o pão e deu-lhes, e semelhante o peixe. Outro que indica que ele tinha corpo físico. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45, diz: até mesmo está escrito assim: o primeiro homem, Adão, tornou-se alma vivente, o último Adão, Jesus Cristo, que era perfeito como Adão, e o era ao ser criado, tornou-se espírito vivificante. Bom, a gente sabe muito bem, por outros estudos, por outras fontes, que não só do ponto de vista da ciência, a energia e a matéria elas são intercambiáveis, mas se sabe muito bem que mesmo nos movimentos espíritas do começo da história de Allan Kardec, se havia aparições, onde se havia materialização de espíritos imperfeitos, que não tinham nenhum valor,
E a gente conhece de outro lado outros casos, tanto na Índia como em outros lugares, de pessoas que se manifestam em outro lugar, que parecem vivas, chegam a ter densidade física e ao mesmo tempo não são. Uma vez que você domine completamente por um poder de vontade a matéria, não só você é capaz de materializar objetos, como você é capaz de materializar o seu próprio corpo. Há vários casos que contam da pessoa estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Ainda vivo, Santo Agostinho é um caso, em que você consegue fazer uma projeção tão perfeita, mas tão perfeita, que é o próprio corpo. Então, que Tomé tenha tocado, também não vejo nenhum problema. Isso não contraria que ele estava com corpo físico, e nem contraria que era corpo espiritual, porque pode ser em determinados momentos, logo depois que ele ressuscita, que fosse só corpo espiritual. E que algum tempo depois, quando ele está com os discípulos, que ele já tinha conseguido se organizar melhor, nesse novo veículo, conseguir que esse corpo se tornasse tão perfeito que as pessoas conseguiam tocar. Dizer, não, é ele mesmo, não é o espírito. O que é uma bobagem, porque o corpo e o espírito é a mesma coisa. É uma limitação achar que são diferentes. É a nossa limitação, que consegue enxergar o corpo físico, e a aura que é física a gente nem vê. Precisa de um clarividente para isso. Mas quem está do outro lado é uma pessoa do porte, do nível de um Jesus Cristo, que não há mais diferença nele entre ele e Deus, porque ele é o próprio Deus manifestado. Qual o problema dele ser espírito quando quiser e ser corpo quando quiser? Qual o problema dele subir aos céus em corpo e não estar lá em corpo? O problema é você, com a sua visão materialista, achar que porque ele subiu em corpo, ele está sentado numa nuvem lá no frio desgraçado. Isso é que é difícil entender. E quando diz que ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, é dizer que ele está sentado em algum lugar, sei lá, uma cadeira, imagino, não na nuvem. Porque Deus está no trono, ele está sentado. Ah, é claro. Quem senta tem corpo. Sentou tem corpo. E senta com o quê? Então, senta com o que tem para sentar. Gente, eu não consigo compreender. De uma coisa, do ponto de vista lógico, não faz o menor sentido. De ponto de vista nenhum, né? Não sei, se você entender isso como uma metáfora. Sim, sim. Uma metáfora que não é completamente diferente do que deve ter acontecido, ou da verdadeira realidade, de ter subido aos céus, em corpo. Mas em corpo físico que se transforma em corpo espiritual e que vai para os mundos daqueles que eu desenhei. Naquela outra transparência lá. Não é um corpo físico que fica pairando em algum lugar. Nesse nível já não faz mais diferença, porque ele se desagrega. Deixa a matéria no mundo material. A subida é metafórica. Até a travessia pelos infernos é instantânea. O corpo astral ele praticamente não tinha. Ele se dissolve imediatamente. Ele vai imediatamente para o Pai. Quando ele vai imediatamente para o Pai, ele não falou para o cara lá na cruz que estava do lado dele, São Dimas. Não falou para o cara lá, ainda essa tarde estarás comigo. Ele não foi naquela tarde. Aí tem 2 versões. Né? A questão de uma vírgula. É a questão da vírgula, exatamente. Ainda hoje eu vos digo, estarás comigo no reino do céu. Ainda hoje, vírgula, eu vos digo, vírgula, estarás comigo. Exatamente. Eu vos digo ainda hoje que estarás um dia no reino do céu. Eu vos digo. Então, mas a Bíblia, na Bíblia a vírgula não foi bem colocada, e nos filmes não tinha vírgula para começar, é que não tem. Não, mas essa parte é grego, né? Mas não tinha vírgula e a versão cinematográfica é essa outra, que não faz sentido. Você vê que é um problema de tradução, mas a palestra não é sobre isso também. São Dimas. Deve ser padroeiro dos ladrões, não sei. Não vou entrar nesse mérito, não faz parte da palestra, esse tipo de discussão maledicente.
Agora, voltando à questão da ressurreição, então, já deixando essa parte de lado, de Jesus, do corpo e espírito, vamos entrar numa questão nossa agora. Porque se Jesus, inclusive, Jesus é colocado na maioria das igrejas, pregado numa cruz, eu acho, pessoalmente, de um grande mau gosto. Mau gosto, primeiro, porque é deprimente para o ser humano. E, em segundo lugar, que a história não acabou aí. Porque se tivesse acabado aí, talvez o cristianismo não tivesse ido para frente. Ele foi para frente porque ele ressuscitou. Ele mostrou que é possível a vitória sobre a morte. É isso que é importante, não a morte. Porque você não estudou o Mel Gibson. Nossa, aquele filme, pelo amor de Deus. Você vai gostar de tortura assim? Esperança para nós. Filipenses 3:11. Para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Então se esperava e se tem esperança que a gente também ressuscite. Romanos 6:4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado entre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em vida nova. Romanos 6, capítulo 6, versículo 9 a 10. Sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado entre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado. Mas, quanto a viver, vive para Deus. O próprio Apocalipse fala: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte. Por que isso, hein? Mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, que ele tem mais de uma. Sobre estes não tem poder a segunda morte. Quem é a segunda morte? Colossenses, capítulo 1, versículo 27. Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança de glória. Mateus 5, versículo 48. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Na realidade, esses textos que tratam da ressurreição, trata-se em estar vivo. Não vivo, não tem nada a ver com o corpo, porque no corpo nós estamos mortos. Embora o corpo tenha existência, para as coisas espirituais nós estamos mortos. É essa iniciação, é esse nascimento que é capaz, como diz no Apocalipse, de vencer a segunda morte, onde a outra morte, a morte física, não tem mais valor. É esse nascimento que, para entrar no reino dos céus, você deve novamente voltar a ser como as crianças, ter a pureza. É dessa ressurreição. Essa ressurreição é que faz com que o homem deixe a matéria e atinja o espírito. Que ele atinja a perfeição do espírito, e ao atingir essa perfeição, ele se torne um com o Pai através do Cristo que existe em nós. Essa é a ressurreição de que fala esses textos, quando não trata especificamente da vida de Jesus. Não que lá não seja uma metáfora, mas desconsiderando aquela metáfora, você tem outros textos. Quanto ao reino dos céus, Mateus capítulo 13, versículo 11 diz: ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Existia um mistério ao reino dos céus, que ele ensinava para os apóstolos. Marcos 4, capítulo 4, versículo 11. A vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas o que estão fora de todas essas coisas se dizem por parábolas. Mateus 7, versículo 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está no céu. Onde que é o céu? Lucas 17, 21. Nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus
já está entre vós. João 3:3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Nascer de novo porque nós estamos mortos. João 18:36, respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui, que é o mundo que a gente conhece, que a gente também chama de mundo material. Mateus 22, versículo de 22 a 30, dizendo: Mestre Moisés disse, se morrer alguém não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele e suscitará descendência a seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos, e o primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher para o irmão. Da mesma sorte o segundo, e o terceiro até o 7º. Por fim, essa viúva negra, por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? Vai voltar todo mundo, a ressurreição não é do corpo, vai voltar todo mundo no corpo. E quem é a mulher? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. E acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus os declarou, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó? Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Com isso a gente joga uma pá de cal na história da ressurreição, que todo mundo imagina que num dado dia os caixões abrem e todas as pessoas saem andando. Aí, nesse caso dessa viúva coitada, está numa situação ruim. E eu fico pensando no caso do silicone. Volta com silicone ou volta sem silicone? Acho que volta com silicone. Ele desiste. Cremado. É você que foi cremado. E quem for cremado? Esse não volta, coitado. E levante-se em consideração que, do ponto de vista material, nada se perde, tudo se transforma, Lavoisier, que na realidade a matéria que hoje ocupa meu corpo, ela já ocupou o corpo de alguém, e sabe lá as moléculas que estão nesse nariz, por onde elas já andaram, antes de mim, claro, depois eu lembro de tudo, mas antes de mim, essas moléculas vão vir para o meu nariz, ou eu vou ficar sem nariz e alguém vai ficar com alguma outra coisa? Não tem sentido. Não tem sentido. O que tem sentido é que nós vivemos como mortos entre os mortos e temos a esperança de viver a vida em Cristo como seres vivos. E aí sim, atingirmos a vida eterna e encontrarmos o reino dos céus. É isso que faz sentido. E eu consegui chegar ao fim. No Apocalipse, que a gente espera um dia em que tudo vai acabar, não estou dizendo que um dia tudo não vai acabar. Mas se vocês lerem o Apocalipse com carinho e com cuidado, vocês vão perceber que o Apocalipse fala do juízo final de cada um de nós. No momento em que a gente estiver nesse processo evolutivo. Existem 7 igrejas e 7 selos que abrem a porta dessas 7 igrejas, que podem ser os 7 chakras. É um processo iniciático completo. É um processo de desenvolvimento completo. Vocês lembram de um filme que passou chamado
O Pequeno Buda. Eu gosto muito desse filminho, porque é um filminho assim, gostosinho de ver, mas que mostra a vida de Gautama de uma forma simples, né? Bom para as crianças, é bacana. Vocês lembram da cena quando Gautama atinge a iluminação? E que quando ele está para atingir a iluminação, sobe diante dele o demônio Mara, com a própria imagem dele mesmo. E ele olha para ele mesmo, coloca a mão sobre a terra, diz: eu tenho a terra como testemunha de que você não existe, você não tem. E aí aquilo desaparece, ele atinge o grande Samadhi. Pouco antes disso, toda aquela confusão que há cinematográfica, que é o juízo final. É o momento em que todo o universo se desfaz, nada mais tem sentido. Você começa a entrar numa sintonia diferente e tudo começa a desaparecer. Mas a última tentação, que é o que os indianos chamam de arrancara, é você mesmo. Porque chega uma hora em que você compreende que todo o universo é ilusório e a sua percepção demonstra que nada disso existe, mas ainda resta você e o universo, ainda tem dois. A última tentação é você perceber que você também é uma ilusão. Eu não. Eu sou eu. É arrancara, né? A noção de egoidade. Essa é a última noção que mostra nesse filme, que Gautama passa e que todos passam, que é a dissolução. É como uma gota que cai no oceano. Mas eu sou a gota, e aí quando eu cair no oceano, você é mais gota? Cara, você vai ser o oceano. Né? A parte mais difícil é essa separatividade, que no final é a última tentação, que é você perceber, como diz o Shiva Sutra. Ele diz assim: agora que você é onipotente, onisciente, onividente, não é para mim o livro, posso parar de ler aí, que eu não sou. Agora que você é onipotente, onividente, onisciente, perceba que és onipotente, onividente, onisciente no universo manifestado. E que além do universo manifestado, ele continua. Quer dizer, temos uma grande caminhada. O primeiro passo é para dentro de nós, buscando essa força, essa verdade crística que existe em cada um de nós, que é, de fato, a nossa esperança de glória, e que eu acredito, tenho certeza absoluta, que todos um dia chegarão, por muito que se tenham transviado. Só uma questão de tempo para alguns, de esforço para outros. Sim, porque aquele que não quiser esperar o tempo pode se esforçar. Em vez de subir a montanha, né, pela estrada, pode subir mais rápido pelas escarpas, que é o que fazem os monges, é o que fazem os santos, é o que fazem todos aqueles que perceberam, porque algo diz muito forte dentro dele, que está na hora dele fazer alguma coisa, que chega, que basta, e aí dá uma virada. Por isso que na Índia eles têm como padroeiro Shiva, e não Krishna. Krishna é o doador, Krishna é o próprio Cristo, Krishna é aquele que traz a bem-aventurança, aquele que traz as riquezas, é aquele que traz a prosperidade. E Shiva é aquele que desmonta tudo. A criação se expande numa direção, Krishna. Eu quero ir na outra direção, quero voltar à casa do Pai, Shiva. É na contramão mesmo. É isso que eles tentam. Tudo é Brahma. Tudo é Brahma. Então eu vou abrir para perguntas e espero que essas reflexões tenham de alguma forma contribuído para criar mais confusão na cabeça de vocês. Porque uma coisa importante deixar claro, que é: eu não estou trazendo a verdade. Quem sou eu para trazê-la? Eu só estou fazendo reflexão para que cada um continue pesquisando e continue estudando. São o meu entendimento, só isso.